Então, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. A gente está aqui hoje, né, para a gente poder explicar aí sobre a aula de número 5, que é sobre retas perpendiculares e retas paralelas, correto? Então, professor, como é que a gente identifica se se duas retas, ou três retas, ou quatro retas, certa quantidade de retas são paralelas ou não, né? Então, se a gente pegar a equação, né, na forma reduzida dela, qual que é a forma reduzida da equação da reta? É da forma y igual a mx mais q, né, como a gente colocou, né? Primeira coisa, para que duas retas sejam paralelas, observe aqui o gráfico. A gente tem essa reta que está em cor preta e essa reta que está em cor vermelha, correto? Para que elas sejam paralelas, elas têm que ter o mesmo ângulo de inclinação em relação ao eixo x, correto? Vocês concordam que lá nas aulas anteriores, se não me engano, na aula 1, aula 2, tem um exercício que pede para obter essa inclinação, né? Já que o coeficiente angular, né, dessa reta, esse valor m aqui, que chama coeficiente angular, ele é a tangente desse ângulo aqui, correto? Então, se a gente pensar o seguinte, a gente tem duas retas, né, que tem o mesmo ângulo, né, em relação ao eixo x. Então, quer dizer que essas duas retas são paralelas. Então, mas se eles têm o mesmo ângulo, né, se a gente calcular a tangente desse ângulo, vai dar o quê? O mesmo coeficiente angular. Então, se eu tenho duas equações de retas, né, aqui no caso o y igual a m1x q1, seria essa reta em preto, e aqui a gente tem a equação 2, o m2x mais q2, que seria essa equação de reta em vermelho. Para a gente concluir que essas duas retas são paralelas ou não, basta a gente analisar os coeficientes angulares. Quem são os coeficientes angulares? É o coeficiente m aqui e o coeficiente m2 aqui, correto? O coeficiente m1, que está aqui, o m2. Para que eles sejam paralelos, né, o m1 tem que ser igual ao m2. Basta isso ocorrer, basta que os coeficientes angulares sejam iguais para que essas duas retas sejam paralelas, correto? Vamos fazer aqui um exemplo? Exemplo. Obter a equação da reta, né, a reta paralela a reta R2x mais 3y mais 1 igual a zero, que passa pelo ponto P5 e menos 2. Então, pessoal, suponhamos que a gente queira passar uma reta paralela, essa é a reta R, 2x mais 3y igual a 1 igual a zero, mas que passe pelo ponto 5 e menos 2. Como a gente vai fazer, né? Então, se as retas são paralelas, elas têm que ter o mesmo coeficiente angular. Para me analisar coeficiente angular, eu preciso da forma reduzida dela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar isso daqui para a forma reduzida. Né? Pega lá, 2x mais 3y mais 1 igual a zero. Tudo que não for x, joga para o outro lado, né? Então, fica 3y igual menos 2x menos 1. Passa o 3 dividindo para o outro lado, então y é igual a menos 2 sobre 3x menos 1 sobre 3, né? Todo mundo aqui tem que ser dividido por 3, né? O 3 está passando dividindo. Então, eu quero passar criar uma equação que seja paralela a essa, mas que passa por esse ponto. Então, se eu pensar, se ela é paralela, o que tem que acontecer? Eu sei que ela vai ser desse formato aqui, ó. O formato dessa reta seria y igual a mx mais q. Mas eu já sei que ela é paralela. Se ela é paralela, ela tem que ter o mesmo coeficiente angular. Então, qual é o coeficiente angular dessa reta aqui? Menos 2 terços, né? Então, aqui o m é menos 2 terços. Se essa reta é paralela a essa, ela tem que ter esse mesmo coeficiente. Então, y igual a menos 2 terços de x mais q. Como eu quero que ela passe por esse ponto, eu vou pegar esse ponto e vou substituir aqui, de tal maneira a gente encontrar o valor do q. Correto? Então, nesse ponto, qual é o valor do y? Menos 2. Então, menos 2 igual a menos 2 terços vezes. Qual é o valor do x? 5 mais q. Como eu quero achar o q, eu vou isolar o q, né? Então, fica aqui menos 2 igual 2 vezes 5,
10 sobre 3 mais Q. Esse cara tá somando, subtraindo. Se eu passei para cá, passa somando. Ficaria menos 2 mais 10 terços igual a Q. Agora eu tenho que dar um jeito de somar isso daqui, fazer essa diferença, gerar o mínimo múltiplo comum. Então, como aqui é 3, aqui é 1, o mínimo de 3 e 1 é... Como aqui é 1 é 3, né? Então fica Q igual, embaixo 3, correto? Então 3 dividido por 1, 3, 3 vezes 2, 6. Então fica menos 6 mais 3 dividido por 3, 1, 1 vezes 10, 10. 10 tira 6, ou menos 6 mais 10, 4 sobre 3. Então, para aquela reta ali, a gente obteve o coeficiente angular M e o coeficiente linear, que é 4 terços. Mas quem seria essa reta então? Vamos escrevê-la aqui, ó. Então essa reta seria... Então essa reta seria o quem? Y. Como ela é paralela a essa reta, tem que ter esse mesmo coeficiente angular. Então seria menos 2 terços x, mas como tem que passar por esse ponto, o valor do Q tem que ser um valor bem escolhido, né? No caso que a gente substituiu esse ponto, a gente viu que esse valor só poderia ser 4 sobre 3. Então substituo aqui mais 4 sobre 3, ok? Esse exemplo aqui não é nenhum exercício que está lá na quinta aula. Lá na quinta aula vocês vão ter uns exemplos mais fáceis do que esse daqui. Esse daqui a gente caiu em frações, mas lá na quinta aula lá os exercícios são mais simples, correto? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem aí, a gente dá um jeito de explicar, correto? Abraço, bons estudos.